desse laboratório, nós trabalhamos com evolução das plantas, evolução de diversos grupos de plantas, mas focamos um grupo de plantas em particular, que é um grupo de plantas carnívoras. Pouca gente sabe, mas aqui o Brasil tem um dos maiores números aí de espécies de plantas carnívoras do mundo, uma diversidade muito grande, espécies que estão sendo extintas, inclusive, e são espécies muito curiosas sobre vários aspectos, não só a carnivoria. Como foco no nosso laboratório, nós estudamos a classificação dessas plantas, estudamos a ecologia, a reprodução, a biologia da polinização, tentamos entender quais são os polinizadores que fazem a polinização e a reprodução dessas espécies e também a genética dessas plantas. No nosso laboratório nós recebemos alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, além de pesquisadores de pós-doutorado e também alunos do ensino médio, que a gente desenvolve aqui projetos aí de pesquisa com todos esses alunos. Nossas pesquisas, nós trabalhamos, além dessas linhas que eu comentei, também com genética. Hoje não dá para estudar evolução sem estudar genética, sem estudar o DNA. Aí nós comparamos o DNA entre essas plantas. Por exemplo, quando a gente compara o nosso DNA com o DNA do nosso irmão, nossa irmã, a gente vai achar poucas diferenças. Se a gente comparar o nosso DNA com um primo ou uma prima distantes, a gente vai achar mais diferenças. Com as plantas é a mesma coisa. E é assim que a gente desenvolve, essa é uma das linhas também do nosso trabalho, comparando o DNA de cada planta, estudando a evolução dos genomas, que é o DNA total da planta, os genes individualmente, a evolução desses genes, porque os genes evoluem também, assim como fazemos comparações com as populações de plantas, as espécies como um todo, diferentes espécies, para tentar entender como é que se deu essa evolução e para as plantas terem chegado no que elas são hoje, que da mesma forma como ocorre com qualquer outro organismo vivo, também ocorre com essas plantas. Essas plantas podem não ter necessariamente uma importância econômica, mas elas servem como modelo para a gente entender a evolução e isso pode ser aplicado para plantas aí que podem ter uma importância econômica ou até mesmo para a agricultura. Aqui também nós mantemos um herbário. O herbário, ele é uma coleção, ele é um prédio e é uma coleção de amostras de plantas. Tem diversas maneiras de se preservar, a mais comum é na forma de cicata, que são plantas secas. Esse tipo de preservação ele vem lá da Europa, século XVI, século XVII, e desde lá a gente vem armazenando as plantas desse jeito, contendo inúmeras amostras, milhares ou até milhões, dependendo da coleção. O herbário aqui da Unesp de Jaboticabal ele tem mais de 2.000 amostras, e nessas amostras de plantas temos amostras de diversos lugares do Brasil, inclusive outros lugares do mundo, e ele serve como repositório para os pesquisadores virem conferir essas amostras, verificarem essas amostras, e elas são um patrimônio que nós temos.